Nós estamos aqui na Rua da Aurora, uma rua tradicional e histórica da cidade do Recife, aqui bem pertinho do rio Capibaribe, e ali o Palácio do Campo das Princesas. Nós viemos aqui a convite do professor Israel Moura, especialista, professor em mobilidade e em questões de trânsito. Professor, o senhor nos chamou aqui para mostrar algo que não existe. O que é isso? O que é que não existe? Bem, deputado, veja, eu vou ficar num local que não existe. Eu estou agora, foi inaugurado isso aqui há tempos atrás, como sendo uma ciclovia. E pelo Código de Trânsito, isso não é uma ciclovia, isso é uma ciclofaixa. Para ser uma ciclovia, deveria ser separado por um obstáculo físico para o ciclista montado transitar. Então, quando foi inaugurado isso aqui, um erro do engenheiro, ele inaugurou como sendo uma ciclovia, e não é ciclovia, isso é uma ciclofaixa. Então, para ser ciclovia, tinha que ter um obstáculo aqui, como hoje existe em Boa Viagem, como já existia em Copacabana. Então, o engenheiro inaugurou uma coisa que não existe, mais uma obra que eu não entendo. Mostramos a coisa e agora estou mostrando uma coisa que não existe. Agora veja bem, professor, hoje no mundo é absolutamente reconhecido e consolidado de que o transporte alternativo, dentro dele, a bicicleta Sim. é um meio, digamos assim, praticamente ideal. Nas cidades congestionadas, infartadas, com o problema da mudança climática, com o problema dos gases, né, que os veículos que usam combustível fóssil lançam na atmosfera. Hoje, qual é o cuidado, qual é a atenção, o que é que nós temos em termos de política pública voltada para o transporte alternativo e para os ciclistas, para as bicicletas, triciclos, etc, etc. O exemplo está aqui, né? Quando essa ciclofaixa foi inaugurada, o objetivo dela é trazer da mobilidade. Tanto é, deputado, que a Alemanha criou um ministério destinado justamente a isso, a mobilidade e dando ênfase à bicicleta. Quando esta daqui foi inaugurada, o cidadão, ele não veio de casa para o trabalho, ele não deixou o carro em casa, ele ficou simplesmente rodando, circulando o rio. E o objetivo da bicicleta não é você ficar rodando, é você deixar o veículo em casa, é deixar o culto ao automóvel, é justamente o transporte limpo. Enquanto o mundo está pregando a bicicleta, que é justamente a mobilidade sustentável, aqui nós estamos querendo construir edifício garagem, trazendo o carro para dentro da cidade, indo contra o mundo, que é justamente o pedágio urbano, e a bicicleta, que hoje é o principal transporte na União Europeia, que estão dando ênfase a justamente ao transporte limpo, que é a bicicleta. E aqui há um erro. Agora, me diga uma coisa. Em cidades que não são fora do Brasil, por exemplo, em São Paulo, Sim. Lá no metrô você tem um bicicletário. Bicicletário. Ou seja, o cidadão vem de casa até o metrô de bicicleta, deixa a sua bicicleta lá cuidadinha, tá? Sim. Vai para o trabalho, ou fazer Sim. as compras, ou estudar, volta, pega a sua bicicleta e vai para casa. Já foi visto, eu vi outro dia, eu já tinha visto na Europa, mas acabo de ver que, inclusive, acho que é em Curitiba, em algum lugar, que são aqueles braços na frente do ônibus. Do ônibus. Aonde o cidadão coloca a bicicleta na frente do ônibus. Isso. Pronto. Ele pega, faz o trajeto do ônibus, mais longo, etc. E pega a bicicleta dele. Sai a bicicleta e volta. E nós não temos nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de cuidado ou de política voltada para esse meio, que é econômico, que é saudável, que é sustentável aqui no Recife. Por que que isso não se dá e o que fazer? Bem, primeiro, o que o senhor falou chama-se intermodalidade. Isso. Aqui, se o senhor transitar no metrô, o senhor vai ver cachorro, gato, vaca, bicicleta, papagaio, tudo dentro do metrô. Bicicleta, moto, eles botam dentro do metrô. Não tem um local para deixar a bicicleta dele. E fazer justamente a intermodalidade. É um desserviço isso aí. E com relação à bicicleta, ela já ser atrelada ao ônibus, várias cidades já estão fazendo isso. Então ele pega o coletivo, desce, retira a bicicleta e continua o seu percurso. A União Europeia já faz isso. Agora, não há uma política municipal de mobilidade urbana. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o homem certo no lugar certo. O que não pode botar uma pessoa que trata a mobilidade com achismo. O que não é em São Paulo. Em São Paulo nós tivemos lá grandes especialistas, o doutor Ailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transporte Público, diretor do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, como diretor-presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, um cidadão especialista em mobilidade. Aqui nós não temos isso, não temos uma política municipal. E aí a situação é essa, inauguramos uma coisa que não existe. Obrigado, professor. Daqui nós vamos ver o que eles apresentam como uma das soluções
para a cidade imóvel, para a cidade do Recife. Nós vamos ver a proposta, a ideia de se criar dezenas de edifícios garagem no centro de Recife. Será que isso é uma solução? É o nosso próximo assunto.